Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio, e o Expresso União já está no ar. E já começa o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. Como sempre, iniciamos atualizando vocês dos dados da Covid no nosso país. O Brasil registrou neste domingo 61 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 117. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 1%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Acre e Rio Grande do Norte estão entre os estados que não tiveram registro de morte em 24 horas. E ainda falando de saúde, só que aqui do nosso estado, a Secretaria da Saúde do Ceará emitiu uma nota de alerta orientando sobre as notificações de casos suspeitos da varíola do macaco. Nesta sexta-feira, o estado, assim como o Brasil, ainda não tem casos suspeitos. A CESA determinou que, quando ocorra, o aviso deve acontecer de forma imediata, em até 24 horas. A varíola do macaco, que já foi identificada em pelo menos 18 países, trata-se de um vírus transmitido via secreções respiratórias que causa sintomas como febre, mal-estar, dores no corpo e lesões que geralmente começam a se manifestar na cavidade oral. O país mais recente com caso confirmado foi a Argentina, na manhã desta sexta-feira. E o Ceará registra 11 mortes por chikungunya e 4 por dengue em 2022. O Ceará registrou 11 mortes por chikungunya e 4 por dengue em 2022, segundo a Secretaria da Saúde Estadual. Dos óbitos por chikungunya, a maior parte aconteceu na região do Cariri, sendo 5 no município de Barbalha e 4 em Juazeiro do Norte. Houve ainda uma morte em Fortaleza e uma em Boa Viagem. As vítimas tinham idades entre 21 e 93 anos, sendo 7 do sexo masculino. Já das mortes por dengue, 2 são do município de Quixadá, uma de Aratuba e outra de Massapê, ocorridos nos meses de março, abril e maio, com idades entre 2 a 52 anos, sendo 3 do sexo masculino. No começo deste mês, 6 das 8 mortes causadas pela chikungunya no Brasil em 2022 eram do Ceará, conforme dados do Ministério da Saúde. Outro estado que teve morte pela doença foi o Maranhão. A doença é causada pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite Zika vírus e dengue. Com relação ao resultado dos exames, 18,7% dos testes de dengue deram positivo, 63,2% de chikungunya deram positivo e 0,1% de Zika também foram positivados. As informações constam no Boletim Epidemiológico de Arboviroses divulgado nesta sexta-feira. A Superintendência Regional de Saúde de Fortaleza apresentou o maior número de casos notificados de dengue, 19.003 casos, enquanto a Superintendência Regional de Saúde do Cariri destaca-se em relação ao número absoluto de casos notificados de chikungunya, 17.900 casos, e de dengue, 12.484 casos. Entre os casos confirmados, os registros de chikungunya na Superintendência Regional de Saúde do Cariri concentram o maior percentual, 65,7%, em cima dos notificados nesta região. Em 2022, foram confirmados 44 casos de dengue com sinais de alarme e 5 de dengue grave, sendo que 4 evoluíram para óbito. E a empresa de transporte urbano de Fortaleza
informou nesta sexta-feira que vai alterar o itinerário de 2 linhas de ônibus na capital cearense. A mudança começou a valer a partir deste sábado. As linhas que terão o itinerário alterado são o 374, Acarapé Centro, e o 385, Conjunto Ceará Centro. As linhas terão suas rotas prolongadas até a Rua General Sampaio, contornando pela Rua Senador Alencar, deixando de trafegar pela Rua Tristão Gonçalves. Segundo a Etufor, as linhas atendem a cerca de 5.000 passageiros por dia. A alteração visa aproximar os passageiros das principais vias do centro de Fortaleza, passando a atender a Praça José de Alencar. Então, você que faz uso dessas linhas, fique atento ao novo itinerário. E no interior do estado, 2 caminhões baús carregados de cigarros contrabandeados foram apreendidos nesta sexta-feira na zona rural do município de Acaraú. A quantidade de cigarros apreendida não foi divulgada. Após receber informações da Polícia Federal, policiais militares foram até uma localidade onde os veículos estavam estacionados e encontraram a carga armazenada em pacotes dentro dos caminhões. Os agentes realizam buscas na área para capturar os suspeitos envolvidos na ocorrência. A carga foi recolhida e encaminhada para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o procedimento foi registrado devido ao crime de contrabando ser competência federal. A contagem do material vai ser realizada pela Polícia Federal, que ainda não divulgou o balanço da apreensão. E concurso público da Unilab oferta 127 vagas em cargos técnico-administrativos em educação. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, abriu inscrições em concurso público para cargos técnico-administrativo em educação. As inscrições podem ser feitas até 20 de junho pela internet. As vagas serão de ampla concorrência, observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência e autodeclarados negros. De acordo com a Unilab, são ofertadas 16 vagas imediatas, além de 111 vagas para cadastro de reserva para os cargos de analista de tecnologia da informação, arquitetura e desenvolvimento de software, analista de tecnologia da informação, infraestrutura e tecnologia da informação, assistente em administração, contador, engenheiro ambiental, médico psiquiatra, pedagogo, químico, técnico em tecnologia da informação e técnico em assuntos educacionais. As vagas são tanto para os campi do Ceará, localizados nos municípios de Redenção e Acarape, na Grande Fortaleza, como também para o campus na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde. A unidade de trabalho do candidato convocado será a mesma unidade escolhida no momento de sua inscrição, de acordo com o quadro de vagas do edital. As provas devem ocorrer no dia 14 de agosto de 2022. O concurso terá exame de habilidades e conhecimentos mediante a aplicação de provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas em Fortaleza e Redenção, Salvador e São Francisco do Conde, na Bahia. Terão 3 horas de duração e serão realizadas nos turnos manhã e tarde. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a cidade de sua preferência para a realização das provas objetivas, dentre as opções estabelecidas no edital. E mais uma vez, reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa. O nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela. E para quem prefere o e-mail, nós também temos. É o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos muito mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já. E chuva fez 79 vítimas em Pernambuco até o momento. E o presidente Jair Bolsonaro anuncia que vai ao Grande Recife nesta segunda.
A Defesa Civil Nacional atualizou para 79 o número de óbitos em Pernambuco em decorrência das chuvas intensas que assolam o estado. Até o momento, 14 municípios encontram-se em situação de emergência em meio a 63 municípios que estão sob monitoramento. Há ainda 3.957 desabrigados em pontos de apoio localizados próximos às regiões afetadas. A atualização foi publicada no Twitter da Defesa Civil Nacional, que tem divulgado alertas para a continuidade de chuvas no leste do Nordeste, o que representa riscos elevados à população nessas áreas. As chuvas estão atingindo Pernambuco desde a última quarta-feira. Do dia 27 até ontem, mais de 46 mil chamados foram feitos pelo telefone 193, segundo a administração estadual. Autoridades locais estão monitorando e reforçando ações nas regiões metropolitanas do Recife, Zona da Mata e Agreste. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais neste domingo que irá a Pernambuco para melhor se inteirar da tragédia causada pelas chuvas no Grande Recife. Em sua postagem, o presidente disse que o governo federal disponibilizou desde o primeiro momento todos os seus meios para socorrer aos atingidos, aí incluído as Forças Armadas. Neste domingo, equipes dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Defesa, da Saúde e também das Forças Armadas foram para o Grande Recife com a participação dos ministros das respectivas pastas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tuitou neste domingo que embarcou para Recife e informou que a vigilância em saúde já está na área afetada. Abre aspas. Vamos levar kit de desastres para pontos estratégicos importantes. Fecha aspas. Hoje de manhã, Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas em Pernambuco e classificou como catástrofe. Desde o início do problema das chuvas, como de praxe, as Forças Armadas foram as primeiras a se mobilizar, independente de qualquer solicitação, e também, imediatamente depois, os respectivos ministérios envolvidos, que é o MDR, Cidadania, Justiça também, Saúde aqui presente. Obviamente, vinculado a esses ministérios, a nossa PRF, Polícia Federal, entre os outros órgãos. Tivemos problema semelhante em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Bolsonaro externa sentimento de pesar e solidariedade aos moradores atingidos. Todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Daniel Ferreira, ministro do Desenvolvimento Regional, fala que tem alerta de mais chuvas. Que ainda tem previsão de chuvas para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil local, tanto municipal quanto estadual. Superior Tribunal Federal veta a anistia federal a infrações disciplinares cometidas por policiais e bombeiros em motins. O Supremo Tribunal Federal entendeu nesta sexta-feira, por 8 votos a 3, que é inconstitucional a concessão de anistia por lei federal a policiais e bombeiros militares que cometeram infrações disciplinares ao participar de movimentos reivindicatórios. A decisão não tem efeito retroativo. O julgamento foi realizado no plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do tribunal. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questionou a Lei Federal de 2011, com base na qual foi concedida anistia entre 1997
e 2011 a policiais e bombeiros militares punidos por participar de motins em Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. A PGR informou que a determinação pelo ente federal de anistia aos servidores estaduais parece incompatível com explícitos comandos constitucionais sobre o vínculo de tais membros com os próprios estados e a franca subordinação deles ao respectivo governador. Além da anistia por infrações disciplinares, a legislação em questão também concedeu aos policiais e bombeiros o perdão em relação a alguns crimes previstos no Código Penal Militar e na Lei de Segurança Nacional. Nesses casos, o Supremo não viu inconstitucionalidade. Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 9. Datas de pagamento seguem modelo do Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de maio do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. O Auxílio Brasil tem 3 benefícios básicos e 6 suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas. Podem receber o benefício famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200 em condição de pobreza. E já que estamos falando de economia, quero falar diretamente com você aí de casa que ainda não fez sua declaração do imposto de renda. O prazo termina amanhã, 31 de maio, e mesmo que o contribuinte esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, os especialistas recomendam cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal e fazer as correções necessárias posteriormente. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. E índices de confiança de serviços e do comércio sobem em maio e o maior nível dos indicadores desde outubro de 2021. Os índices de confiança de serviços e do comércio cresceram de abril para maio deste ano, segundo dados divulgados nesta segunda pela Fundação Getúlio Vargas. O ICC subiu 7,4 pontos e atingiu 93,3 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos, o maior nível desde outubro de 2021. Já o ICS teve alta de 2,1 pontos e chegou a 98,3 pontos, o maior patamar também desde outubro de 2021. Os 6 principais segmentos do ICC, que mede a confiança do empresariado no comércio do país, tiveram alta de abril para maio. O índice da situação atual, que avalia a percepção dos empresários sobre o presente, subiu 8,2 pontos. O índice de expectativas, que avalia a confiança no futuro, avançou 6,1 pontos. Já no ICS, que mede a confiança do empresariado de serviços, a alta atingiu 9 dos 13 segmentos pesquisados. O índice de situação atual avançou 2,1 pontos, enquanto o índice de expectativas subiu 1,9 ponto. Nosso Expresso União está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótimo início de semana, agradeço sua audiência e amanhã tem mais Expresso União. Tchau!